Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. Esse é um dos textos mais complicados e difíceis da Bíblia, por várias interpretações que as pessoas acabam fazendo erradas dele, né? Ele foi usado durante muito tempo por calvinistas e arminianos para justificar uma briga, né, de séculos aí, se Deus muda de opinião ou não. Não sei se Regis lembra disso, mas lá pelos anos 90, eu era adolescente, uma vez eu tive uma dúvida dessa na escola, e eu liguei para a casa dele e ele me deu os versículos pela internet. Não, pelo computador. Não, Bruno, anota aí, eu vou anotando lá. E aí, quando eu cheguei, eu fui estudar sobre isso. Então, mas esse é um texto muito interessante, irmãos. Eu me debrucei nele essa semana, orei bastante, pedi para que Deus me mostrasse o que é que ele queria falar com o grupo do Tadel, através desse texto, né? Esse texto ele tem uma aplicação geral, muito específica para o que Deus estava querendo fazer, mas ele também tem pontos onde a gente pode compreender verdades absolutas em relação a Deus, em relação à liderança de Moisés, em relação à liderança de Arão e a falha que houve em relação ao que ele permitiu que acontecesse, o caráter de justiça, né, o caráter de vingança de Deus, mas também um caráter de graça e de misericórdia de Deus, que não muda de opinião, mas ele decide usar a graça e a misericórdia, né, usando o argumento de Moisés. Mas eu quero começar com uma pequena reflexão sobre o que de fato é a história do Antigo Testamento todo. O Antigo Testamento todo é sobre Cristo, aponta para Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso, o livro de Hebreus vai dizer isso. No Novo Testamento, os apóstolos interpretam todo o Antigo Testamento tendo Jesus como esse óculos que olha para a história do povo de Israel. E é muito interessante a gente compreender isso, porque quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, você já vê Deus introduzindo Jesus Cristo na redenção do homem, ou seja, o foco naquele momento é Cristo. E a partir daí, o foco sempre é Cristo. O foco de Deus ter um povo, o foco de Deus escolher um povo, o foco de Deus o fato de Deus querer cuidar de um povo especificamente, geograficamente, é Cristo. Cristo é o foco de Deus. Cristo é aquele que Deus quer revelar ao mundo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa é uma característica importante que nós temos que lembrar. Então isso em Gênesis 3,15, assim que existe ali o pecado de Adão e Eva, o próprio Deus disse que ele irá vir a descendência da mulher, que é Cristo, e ele irá ser ferido em seu calcanhar, mas ele irá esmagar a cabeça da serpente. Então, Cristo é aquele que luta por nós. Então, nada tem fim no povo, nada tem fim em Moisés, nada tem fim em Arão, nada tem fim no tabernáculo que Deus acabou de instituir ali com a saída deles do Egito, uma réplica do que existe na presença de Deus, né? Na terra, para que o povo aprendesse a adorar, para que o povo voltasse a ter o manejo da adoração a Deus, tendo Deus como centro. Mas tudo no tabernáculo apontava para Cristo, né? Aquela pia de entrada da lavagem que Cristo lava a sua igreja, como Paulo fala em Efésios, né? Que ele a salvou e a apresentou com um lavar de águas, né? Sem ruga, sem marca, sem mancha. Você vê o próprio lugar de sacrifício, Cristo é o nosso sacrifício. Você vê a entrada do próprio tabernáculo, a mesa dos pães, da preparação, você vê ali a parte do incenso, você vê a própria mesa do propiciatório, a tampa, né, chamada o propiciatório, onde Paulo vai dizer que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Então, tudo aponta para Cristo. Então, o fim dessa história vai ter que ser Cristo. Não pode ser outra coisa. O fim de tudo isso que nós vamos ver é uma missão, é de revelar Cristo. Mas o que é que nós podemos aprender em relação à liderança nesse episódio? Eu queria deixar isso claro, até também lembrando que quando Deus faz uma promessa a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 3,
Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, mais uma vez, o meu filho que vai nascer de você, que vai vir da sua descendência, ele é o único que tem como restaurar o padrão do Éden, abençoar todas as famílias do Éden. Então, o foco é a missão. E a missão é revelar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nasceria por meio do povo. Então, e é interessante isso, porque Deus nunca perde o foco dele. Deus, ele sempre tem o foco em revelar o seu Filho, em encarnar Jesus, em trazer Jesus encarnado, esvaziado da sua glória, mas ainda como Filho de Deus, poderoso, mas esvaziado, para morrer na cruz e finalmente esmagar a cabeça da serpente e finalmente abençoar todas as famílias da terra, como ele havia prometido isso a Eva e como ele havia prometido isso também a Abraão. Então, o povo de Israel é o meio pelo qual Deus ele traz Cristo ao mundo e abençoa o mundo. Então, todos precisamos ter essa ideia muito clara na nossa mente, porque isso vai fazer toda a diferença com o que nós vamos ver nesse texto. Eu vi 8 pontos, e eu não vou seguir esses 8 pontos, mas eu vou falar os 8 pontos e depois nós vamos entrar no texto propriamente dito. Os irmãos já podem abrir Êxodo 32, a passagem do bezerro de ouro. Existem 8 coisas, 8 perspectivas que eu identifico. Irmãos, eu não peguei isso de site algum, eu simplesmente li e pedi para que Deus me orientasse, o Espírito Santo abrisse a minha mente para que eu pudesse trazer uma mensagem que fosse edificar os irmãos em relação à liderança, ao cuidado com a igreja, à disciplina, à correção e também as questões que nós temos que ver como líderes na igreja. 8 pontos aqui, que eu quero que você grave, depois eu vou mandar esses 8 pontos lá no grupo lá do Tadel. Na minha introdução eu coloquei, nós temos nessa história, nesse capítulo, um Deus traído, nós temos um povo corrompido, nós temos um líder sem pulso, nós temos um líder forte, nós temos uma ação de correção, nós temos um líder que se sacrifica por aqueles que não merecem, nós temos um Deus que decidiu agir por misericórdia através da vida de um líder, e nós temos uma missão e um propósito que permaneceram intactos. Eu vou ler mais uma vez. Nós temos um Deus traído, um povo corrompido, um líder sem pulso, um líder forte, uma ação de correção, um líder que se sacrificou por aqueles que não mereciam, um Deus que decidiu agir com misericórdia por causa da vida de um líder, e uma missão e um propósito que foram intactos, porque no final da história prevaleceu o plano de Deus de continuar com o povo e desse povo ser o povo pelo qual o filho dele iria nascer. Então isso é uma coisa que ele ensina isso a Moisés, ele passa essa importância da missão a Moisés, e Moisés tinha um faro para a liderança muito mais forte e um pulso para a liderança muito mais apurado do que o irmão dele, do que Arão. Arão prova que nesse período da história ele precisava melhorar e muito, porque ele abriu uma grande concessão. Então, vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 6, eu vou fazer aqui a explicação desse texto. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Se eu der uma titubeada é porque eu estou sem óculos, eu perdi o óculos, não sei onde é que está. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então, o capítulo anterior, no 31, Moisés havia subido para o monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, e se você olha os capítulos anteriores, você vê que Deus já instituiu o tabernáculo. Ele queria habitar no meio do povo. Então, Deus mandou os 10 mandamentos, e ele começa a trabalhar o povo em relação à adoração, como o povo precisa se relacionar. Então, ele já tinha instituído aqui o tabernáculo e tal, e ele manda Moisés aí descer. Vamos lá. Moisés recebe
Então, o povo começou a achar que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então, eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que está acontecendo com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Nós temos aqui um povo que passou, como o Regis falou, naquela semana dele, 415 anos aproximadamente aqui, não de escravidão, mas debaixo de um povo, debaixo de um sistema politeísta, né? Onde esses deuses eram imagens, eles eram figuras. E aqui, quando a figura de Deus deixou de aparecer em relação aos milagres e às questões transcendentais, o povo começou a cobrar. Eles disse: cadê Moisés? Será que ele não volta mais? E eles falam de Moisés com um certo desprezo, aquele homem lá que nos tirou. Então eles desprezam o seu líder, desprezam Moisés. Então é um povo corrompido, e eles estão no processo de traição de Deus. Já 2 pontos que eu tinha falado lá em cima. Versículo 2. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro e suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, tudo que eles estão usando, e tragam até mim. Versículo 3. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os teus deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa. Marcou até um culto. Amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. O que nós vemos aqui nessa primeira parte é que o Deus que tinha um propósito para aquele povo acaba de ser traído, com certeza. O Deus que tirou eles do Egito, o Deus que mandou todas as pragas, o Deus que libertou, o Deus que dotou Moisés e Arão para ir até diante de Faraó, o Deus que provou por A mais B, que era o Deus deles, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus da promessa do Éden, o Deus que disse que aquela descendência esmagaria a cabeça de Satanás, que era o nosso inimigo, o Deus que prometeu a Abraão que através da descendência dele o mundo seria abençoado, as famílias da terra todas seriam abençoadas, que é por meio do seu filho Jesus. Esse povo acaba de trair Deus e a sua missão e o seu propósito, Deus e a sua vontade. O povo acaba de mostrar que tem um caráter corrompido e, o pior, o povo acaba de provar que na liderança do povo, principalmente na liderança ali espiritual, que seria Arão, aquele porta-voz ali, o povo está com um líder fraco, naquele momento, tomando conta do povo, né? Porque ele acaba abrindo a questão. Moisés havia subido no monte para pregar as orientações de Deus, ele demorou, o povo começou a conjecturar, o povo erradamente foi até Arão, pressionou Arão, né? Para satisfazer as suas vontades, satisfazer os seus desejos. Isso mostra que a congregação, irmãos, muitas vezes, eles, até com uma intenção boa, né? Às vezes a igreja é assim: irmãos, mas a gente quer fazer algo, mas isso é bom, isso vai melhorar, isso vai ajudar, né? Às vezes com uma vontade boa, chega para o líder com uma ideia e o líder cede, porque ele abre uma concessão, porque ele acredita que é melhor ele ceder para que ele não perca as pessoas, para que ele não seja uma pessoa não grata, né? Uma pessoa que não é amada pelo povo. Infelizmente, muitos líderes hoje, eles trocam a popularidade pela verdade, né? Então, eles abrem mão da verdade, eles deixam a verdade um pouco de lado, eles
eles abrem uma concessão, ou várias concessões, para que eles não percam pessoas, e aí eles acabam deixando, ou permitindo que a igreja ela tome uma decisão e ela vá por um caminho ao qual não é a vontade de Deus. E isso acontece claramente aqui com Arão, porque Arão sabia, Arão inclusive, talvez ele temia até a morte aqui, esse povo maluco aí, eles podem até querer, ou talvez o próprio Arão tinha uma dúvida, a Bíblia não deixa isso claro, que se ele tinha alguma dúvida também, se realmente Moisés tinha ido e não ia mais voltar, se Deus realmente não era Deus, ou se existia Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e se existiam ainda os deuses lá, embora em Êxodo 20, né, Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Isso deveria ecoar aí no coração, mas mesmo assim, eles estavam ainda sofrendo esse ataque. Eles estavam sofrendo esse ataque do povo de Deus, que estava atacando o próprio líder naquele momento. Infelizmente, o pragmatismo, hoje em dia, é uma coisa que os líderes das igrejas, eles fazem sem nenhuma cerimônia. Porque o importante, hoje em dia, são as pessoas se sentirem bem nas igrejas. As pessoas não querem mais ser igreja para adorar a Deus e para glorificar a Deus e para viver para Deus. As pessoas querem ser cristãs, as pessoas querem cantar, as pessoas querem louvar, as pessoas querem viver as suas adorações, mas para o seu bel prazer. E deixam de seguir, muitas vezes, a orientação do líder. E quando o líder se posiciona, eles vão contra esse líder e, infelizmente, eles sofrem. Aqui tem uma coisa até muito importante nas igrejas de Cristo, nós temos essa tradição de termos não somente um líder, né? Nós temos vários líderes, nós temos um colegiado de irmãos, seja dos presbíteros e igrejas mais antigas e mais fortes, ou nas próprias igrejas que não tem na presbítero, mas tem uma liderança de irmãos, né? Porque a Bíblia diz que na pluralidade de conselhos há sabedoria. Então é importante essa pluralidade, né, aqui. Você vê que se o povo fosse guiado só por Arão, o Israel hoje não existia. Se o povo fosse somente guiado por Arão, ele nunca teria peito de voltar lá no monte e fazer o que Moisés vai fazer logo depois, né? Depois que Moisés descobre tudo e volta lá, a gente vai ver. Então, é importante que a igreja ela entenda isso, que um conselho de líderes na igreja local é algo muito importante. É como uma vidraça que tem não somente apenas uma parte do vidro, mas tem 4, 5 vidros. Se alguém joga uma pedra, ele não vai quebrar o vidro todo, vai quebrar apenas um vidro. Então, os líderes precisam se complementar, precisam se ajudar. E aqui parece que isso funcionou com Arão e com Moisés, porque Arão aqui fraquejou, Arão aqui abriu mão por algum motivo, seja sua própria fraqueza, seja porque ele não queria perder a popularidade, seja porque o povo talvez estava ameaçando ele, mas ele abriu mão e, infelizmente, isso não ia dar certo. Irmão, se alguém tiver algum comentário, pode falar. Exatamente. E é interessante, Daniel, que eu tenho pensado muito sobre essa questão do governo da igreja local e como é importante, sabe, a igreja local ela ter um governo plural de homens que são
qualificados biblicamente e tudo mais, quando a gente fala sobre os presbíteros, principalmente porque tem qualificações específicas ali para eles. Mas é tão interessante isso que eu estava fazendo um estudo sobre a questão de governos de igreja, então existe o congregacionalismo, episcopalismo, são os bispos, né, as igrejas episcopais, e tem o representativo, eita Jesus, o presbiterianismo, que é para não ficar o sistema representativo, né? A Igreja de Cristo, ela juntou o congregacionalismo com o representatismo, né? Com o presbiterianismo, né? E essas duas coisas, elas funcionam muito bem, porque é como uma rainha, que antigamente era... Lembra as rainhas que eram antigamente carregadas? Elas eram carregadas por 4 servos fortes, né? Cada um pegava em um pedaço de madeira, né? E ela vinha aqui na carruagem dela. Então, se aquela rainha ela estava aqui no Curado e ela queria ir para Olinda, ou não, ela queria ir para Jardim de São Paulo, ela poderia dizer, eu quero ir para Jardim de São Paulo. E aí os 4 líderes que estavam com o pé no chão, que estavam com a espada na cintura, eles embaixo, eles decidiam por onde eles iriam, entendeu? E se a rainha dissesse, eu quero ir para Jardim de São Paulo, do Curado, mas eu quero ir por Olinda. Não faz sentido. Vossa Majestade, isso não faz sentido. A senhora está errada. Nós conhecemos o caminho, nós lutamos contra os lobos, nós carregamos o peso, nós sabemos... Por quê? Porque as qualificações desses líderes atestam que não são homens jovens, que não são soberbos, são homens sábios, homens experimentados, entendeu? Um cara só não consegue carregar a rainha. Tem que ser no mínimo 4. Né? Se um se ferir, se vier o urso, um tem que se desvincular daquela carroça e ir lá e matar o animal. Os outros 3 seguram o peso. Mas como que o cara consegue carregar sozinho a rainha nas costas? Então, o governo da igreja local é muito importante. Entendeu? Porque se ele for... Só vamos olhar nessa perspectiva, eu faço até uma pequena ilustração, eu fui dar um workshop sobre a história da igreja, uma vez lá em Aracaju, e fiz em outros lugares também. Foi engraçado, eu botei uma jovem sentada numa cadeira, e 4 irmãos para levantar ela. E depois eu mandei um irmão levantar sozinho. Eu disse, está vendo? O governo de um homem só não funciona. Aí depois eu mandei todo mundo que estava lá começar a dizer direita, esquerda, para frente, e todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. Eu disse, olha, o congregacionalismo pleno também não funciona, mas se você une o congregacionalismo e o presbiterianismo, é o que nós vemos que Paulo falou, que a igreja, que Timóteo tinha as qualificações ali, ele deu ao povo, né, e disse, olha, nós vamos encontrar homens assim, homens com essas características, e são vários, porque sempre que ele fala aos presbíteros, nunca fala um presbítero da igreja. Existe uma igreja com um presbítero na Bíblia. É tudo vários presbíteros. Então, há um colegiado de homens, biblicamente qualificados, casados, com todas aquelas qualificações, e esses homens são os pastores da igreja, são os que cuidam da igreja. E aqui você vê claramente que se esse governo do povo tivesse somente aqui, debaixo ou sobre os ombros de Arão, isso não ia dar certo. Seria a primeira concessão que ele ia abrir, e o povo de Deus ia virar um povo pagão. Ia virar um povo pagão. Entendeu? Então isso é complicado. As pessoas sempre quiseram ter uma relação com Deus também muito transcendente, né? Então isso também pode ter acontecido aqui. Mas Deus sempre quis uma relação imanente. A transcendência é aquilo que Deus é no seu poder e glória. A imanência é aquilo que ele é dentro do nosso coração. Então, talvez eles estavam esperando a transcendência de Faraó, o poder, né, dos deuses ali egípcios, que Deus pudesse se manifestar a eles assim também. E você vê que o problema estava no coração do povo. O povo tinha um coração corrompido. Arão não quis se opor ao clamor popular, ele seguiu o fluxo da opinião do povo, talvez ficou com medo de corrigir o povo, talvez optou pelo clamor popular mesmo. Arão, ele se guiou pela opinião pública, e isso é muito complicado, irmãos. Nós temos que pensar nisso. Muitos pastores hoje em dia acabam permitindo isso. Eu estou lendo já aqui o que eu tinha, só para ver se eu não errei aqui. Bons líderes são aqueles que se mantêm firmes em suas posturas bíblicas, mesmo que isso lhe custe tudo. Arão poderia ter morrido naquele dia, né? Mas ele teria morrido com honra.
ele não estaria sendo lembrado agora, né, milhares de anos depois, como um mau exemplo nesse ponto, nesse aspecto, nesse momento aqui da sua vida. É óbvio que Deus o refez e deu novas oportunidades a ele. Ok, continuando aqui no versículo 7. Amados, se alguém tiver alguma coisa para falar, é só dizer, eu paro aqui, tá? Pastor Regis, se eu estiver falando alguma besteira, senhor, por favor, me corrija, que quase tudo que eu estou falando aqui eu aprendi com a sua vida, viu? Vamos lá. Então, o Senhor disse a Moisés, desça depressa, olha só, a situação é essa. Isso está acontecendo lá embaixo e Moisés não tem nem noção do que está acontecendo. Moisés é aquele irmão que está na liderança da igreja local e fez uma viagem, não sabe nem o que é que está acontecendo lá na igreja dele. Ele está de férias no Beach Park, ele está no congresso de líderes, não sabe o que está acontecendo. E Deus diz, olha, volta. Então disse Deus a Moisés, desça depressa, porque seu povo, o povo que você tirou do Egito, veja como Deus começa a falar com Moisés, né? A coisa começa a dar errada, aí ele começa a dizer, olha, há uma carga sobre seus ombros, Moisés, sobre esse povo. Deus poderia ter dito, esse é meu povo, é o povo que eu tirei do Egito. Mas Deus está querendo ensinar algo a Moisés sobre liderança. Deus está querendo dizer a Moisés que o peso que Deus sente como Deus, ele quer compartilhar com o líder. E ele faz isso. Ele diz, olha, esse é seu povo. Esse é o povo que você tirou do Egito. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós temos aquela máxima bonita que faz tanto sentido. Ah, não, Jesus é o pastor da igreja. Jesus é o dono da igreja. É verdade. Jesus é o pastor supremo da igreja, o supremo pastor e bispo de nossas almas. Mas quando ele nos chama para liderar a igreja, ele diz que nós somos co-pastores, co-líderes junto com ele. Ele compartilha conosco o cuidado do povo. Ele também compartilha conosco as enrascadas que o povo se coloca. Ele também compartilha conosco as bênçãos que o povo vive. Então tem o ônus e tem o bônus de ser um servo que serve na liderança de uma igreja. Então, isso fica muito claro aqui. E Deus começa a dizer a Moisés, olha, é o seu povo, é o povo que você tirou do Egito. Desce lá que eles estão fazendo besteira. Versículo 8. E aí Deus explica a ele antes que ele desça, que é para ele não ser nem pego de surpresa. Olha, eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. E lhes ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Rapaz, isso deve ter doído no coração de Deus, né? Ter visto isso. Como o nosso pecado dói no coração de Deus hoje. Quando a gente está no caminho dele e acaba se voltando para fazer coisas que desagradam a ele. Versículo 9. Eu conheço este povo e sei que ele é muito teimoso. Então Deus conhece o seu povo. Agora, não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Irmãos, voltando só lá para o início. Lembra que eu falei que a visão de Deus para o povo não tem o povo como fim. A visão de Deus para o povo, neste momento aqui, em Êxodo, é justamente Jesus Cristo. Ele quer revelar Jesus a este povo e através de pessoas desse povo, através de israelitas, hebreus, ele quer que Jesus nasça. Então, para Deus acabar com aquela parte rebelde do povo e começar com Moisés, não era muito difícil para ele fazer isso. Essa ordem nunca iria alterar o produto. A ordem desse fator nunca iria alterar o produto. Ele iria acabar com aquele povo rebelde, ele iria ficar com os que eram fiéis, e ele iria usar agora a descendência de Moisés, que era a descendência de Abraão ainda, para fazer. Então essa era a visão de Deus. E é interessante, irmãos, porque é isso que aconteceu. A gente lê isso e diz assim, não, mas Deus mudou de opinião, e Deus, tudo bem, e Deus jogou para Moisés, e o que Moisés falou fez Deus mudar de opinião. Não, vamos ler o texto, veja.
Agora, não tente pedir o que eu vou fazer, versículo 10. Vou descarregar minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois, farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido a Deus. Veja, um líder agora corajoso. Nós vimos um líder fraco, omisso, agora veja um líder corajoso. Um líder corajoso é aquele que ele se relaciona com Deus. Ele fala com Deus. Ele quer que Deus entenda ele. Por mais que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, entende tudo, mas um bom líder, ele gasta tempo com Deus. Ele argumenta com Deus. Ele fala, Senhor, mas eu quero te fazer um pedido, Senhor. E ele disse, ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e força? Olha, Deus falou com ele lá no começo, dizendo assim, esse é o teu povo, esse é o povo que você tirou do Egito. E aí, um líder forte é um líder que se relaciona com Deus, é um líder que fala com Deus, argumenta com Deus. E ele vira o jogo, ele dá para Deus de volta. Senhor, este é o povo que tu tiraste do Egito, esse é o povo que tu livraste. Então, ele está entrando em conversa plena com Deus, irmão, sabe? E eu não vejo essa conversa com muita... Eu não acho que Moisés estava falando com Deus como... Eu me lembro coisas que Regis fala que eu nunca esqueço na minha vida. Uma vez Regis falou assim, na frente da minha casa tem um parque, que de vez em quando vai para lá. Quando meu filho quer ir para o parque, sabe? Ele não fica falando assim, oh, meu pai lindo, pai maravilhoso, eu queria ser, oh, meu pai maravilhoso. Lembra, você falava isso? Por favor, me dê R$2, eu quero ir gastar lá no parque. Não, Ixo olhava para ele assim, pai, dá R$2 aí que eu quero ir no parque ali. Por favor, eu vou lá. Então, eu vejo uma conversa, um bom líder, ele tem uma conversa franca com o seu Deus. Ele entende que Deus é Deus, mas ele sabe, ele tem um bom relacionamento com Deus, ele conversa com Deus. Ele não arrudeia. Sabe, Moisés poderia fazer um arrudeio, fazer um tratado teológico, coisa que muita gente gosta, e passar um tempão ali e tal, enchendo Deus de elogio, mas ele disse, Senhor, não, é o teu povo, foi o Senhor que tirou. Moisés clama a Deus por uma coisa que parecia que Deus tinha feito com ele, mas na verdade isso é um grande teste, porque Deus está no controle de tudo. Parecia que Deus tirou dos seus ombros a responsabilidade do povo e só deu a Moisés. E Moisés olha para aquilo e diz, não, Senhor, essa responsabilidade não é só minha, ela é minha também, eu não vou me omitir disso, mas ele é teu povo. Moisés restaura no coração de Deus o status do povo. Moisés diz a Deus aquilo que Deus já sabia, que era o povo dele. E ele continua. E ele começa a dizer por quê? Como se Deus não soubesse, versículo 12. Porque deixar que os egípcios venham a dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-lo ele nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e faças cair sobre teu povo, e não faças cair sobre teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Cara, sabe o que Moisés está fazendo aqui? Moisés está trazendo, como se fosse possível, para a conversa dele com Deus, a missão e o propósito intacto. Moisés está dizendo a ele, o foco não é o povo, o foco é uma promessa maior que o Senhor fez. O foco é algo maior que o Senhor quer. Nós estamos aqui por outra coisa. E eu acredito que naquele dia Deus ficou muito feliz em ver a coragem e a sabedoria do homem mais manso da terra, que era o seu melhor profeta de todos os tempos, que era Moisés. Eu só peço que Deus olhe para mim com 0,1% do que ele olhou para Moisés naquele dia. Eu já vou ser um homem muito feliz, sabe? Porque Moisés naquele dia comprou, por amor ao povo, mas por temor a Deus, uma briga com ele mesmo, com os seus próprios sentimentos em relação ao que estava acontecendo com o povo. E o maior temor de Moisés era que Deus destruísse o povo todo. E ele amava o povo. Era um povo corrupto, era um povo difícil, era um povo complicado, mas Moisés amava o povo, irmãos. Moisés amava cada idólatra daquele. E eu tenho certeza que o que vai acontecer agora doeu no coração de Moisés, mas um bom líder
ele não está preocupado, muitas vezes, com o seu sentimento, porque o sentimento do homem é enganoso, o coração do homem é enganoso. Moisés, ele tem um foco, e o foco dele é a missão que Deus deu a ele. Esse povo tem que passar, esse povo tem que andar, porque o Filho de Deus nascerá. Ele tirará o pecado do mundo por meio desse povo. Houve uma promessa para Abraão e houve uma promessa para Eva ali no jardim. Onde eu estou? Esse 14. Então o Senhor... Não. Esse 14. Versículo 15. Moisés desceu do monte, carregando 2 placas de pedras com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estão ouvindo barulho de guerra no acampamento. O jovem Josué não entendia o que estava acontecendo. Moisés disse: não parece um barulho de vitória nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando alto. Moisés disse: e aí, quando Moisés chegou perto do acampamento, viu um bezerro de ouro. E o povo que estava dançando ficou furioso ali ao pé do monte. Ele ficou furioso ali ao pé do monte. E ele jogou as placas de pedra no chão e as quebrou. Aqui eu volto para aquilo que nós vimos lá no início. 2 atitudes diferentes. A atitude de um líder que permitiu, ninguém sabe por quê, e a atitude de um líder que vai tomar uma decisão. Moisés, por mais que estava chateado e talvez muito irritado, ele precisa parar para tomar uma decisão. A decisão de Moisés tem a ver com a ruptura ou o chamamento, a correção do problema primário que ele está enfrentando. Ou seja, o líder, quando ele chega nessa situação e vê o povo fazendo isso, ele precisa atacar o problema primário. Essa é uma coisa que eu vejo muito clara que Moisés faz. Moisés não perde muito tempo. Veja como ele ataca as questões primárias. Primeiro no povo. No versículo 20, então ele pegou o bezerro de ouro. A primeira coisa que ele fez foi pegar o objeto da adoração, para provar que aquele objeto não é nada. Ele fez basicamente o que aquele bispo da Universal nos anos 90 fez com Nossa Senhora Aparecida, que chutou a santa para provar que ela não tinha poder nenhum. Ele vai lá, não estou mandando, irmãos, ninguém chutar santa aqui, só estou dando um exemplo, tá? Ele viu qual era o bezerro de ouro. A primeira coisa que um líder em um problema com o povo precisa identificar, ele precisa criar essa ruptura, esse chamamento e essa correção desse problema primário. Nós temos que identificar quais são os bezerros de ouro que o nosso povo está construindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe hoje na rede social vários pastores jovenzinhos de calça apertada, de camisa apertada, camisa bonitinha, um cabelinho na régua, sabe? Óculos de marca, Apple Watch no pulso, sentados no banquinho, com a luzinha baixa, com uma vozinha bem doce, dizendo tudo que o povo gosta de ouvir. E infelizmente, os nossos irmãos consomem essa porcaria. Infelizmente. Se eu e você, nós não acordarmos para os bezerros de ouro que existem hoje dentro da igreja, nós vamos morrer. Daqui a 2 gerações, ninguém sabe quem somos nós. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou abrir aqui o coração para vocês. Eu tenho viajado bastante para o centro-oeste do Brasil e tenho ido pregar e tenho participado de convenções, congressos nas igrejas de Cristo instrumentais no centro-oeste do Brasil. E eles abriram muitas concessões, irmãos. E, assim, é tão triste ver uma igreja que ainda tem, numa base, os princípios do evangelho simples de Jesus. Não estou nem falando de instrumento, não, porque você sabe que a nossa igreja é instrumental. Mas algumas coisas que eles não derrubam os bezerros de ouro. Eles não derretem. Eles convivem com aquilo como se fosse normal. E aí eles têm um museu, sabe? Doutrinário de bezerros de ouros, que eles não tocam para não ferir pessoas, que eles não falam sobre aquilo para não perder pessoas. E
Cada dia eu estou convencido que Deus não nos colocou nesse mundo para convencer e nem para agradar pessoas. Deus nos colocou aqui para não perder o foco. E se não perder o foco significa derreter, quebrar, expulsar os bezerros de ouro, não pessoas, mas os bezerros de ouro, primeiramente, nós temos que fazer isso. Então, esse problema primário, ele resolve. Pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou no fogo, moeu, é para provar mesmo, moeu até virar pó, espalhou na água e em seguida mandou que o povo de Israel bebesse aquela água, para provar que aquele bezerro não servia de nada. Não sei se Regis tem uma visão melhor sobre essa questão, mas alguns comentaristas que eu li sobre esse texto, eles dizem o seguinte, que quando eles beberam essa água, Moisés estava querendo dizer para eles que aqueles dejetos que sairiam deles era justamente aquele bezerro que eles estavam adorando. Aquele era o poder que aquele bezerro tinha, sabe? Quando eu bebo muita Coca-Cola, quando eu bebo muita Coca-Cola, o xixi fica escuro. Quando você bebe muita água, o xixi fica claro, é ou não é? Desculpa aí, irmão, você está falando a palavra xixi, a urina, é ou não é? Parece que Moisés estava dizendo a eles, bebe essa porcaria e tu vai ver depois o que é que vai sair de você. Bebe para você ver. Então ele atacou, ele entrou com dois pés no primeiro problema, no problema primário, que é justamente o bezerro. Mas o bezerro não é o problema principal. Ele foi para os líderes, a segunda coisa, essa ruptura, esse chamamento também para os líderes. E Moisés disse a Arão, vai para Arão, ele foi até Arão. O que que esta gente lhe fez, Arão, para que você levasse eles a cometer esse pecado horrível? Arão respondeu, não fique com raiva de mim, Moisés. Você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal? Versículo 23. Eles me disseram, não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. E aí, mandei que quem tivesse enfeites de ouro tirasse, joguei aqueles enfeites no fogo e olha a conversa de Arão. Olha a conversa de Arão. E saiu um bezerro de ouro. E aí? Arão, Arão, o cara, irmãos, o cara inventa as coisas para se livrar na hora da bronca. Tem líder que é assim. É mais fácil ele pôr, vê só, Moisés foi lá, quebrou o negócio e virou pó e mandou o povo beber. Aí ele vai lá e fala com o Arão, bicho, o que aconteceu? Tu é doido, Arão? Rapaz, fiz aqui e tal, rapaz, eu botei, tu acredita que saiu um bezerro de ouro, bicho? Foi não, cara, conversa tua. Foi, rapaz, eu tô dizendo a você. E era mentira, irmão. Era mentira. Então, e isso aqui é prestação de conta na liderança. Isso é prestação de contas. Moisés foi lá e disse, o que aconteceu? Me fala. E é óbvio que Arão mentiu. Versículo 25. E aí, na nossa liderança, irmãos, é muito importante ter prestação de conta. No governo da igreja, na liderança em grupos, é importante. É importante a gente prestar conta a outros irmãos. É importante a gente ter um tempo como esse, a gente abrir o coração e conversar e falar, sabe? É importante que haja maturidade para você ouvir o problema que o irmão tem e você aconselhar ele, guardar aquilo em segurança com você e você ajudar ele a vencer a dificuldade dele e não ficar espalhando os pecados do irmão. Isso na liderança é muito importante também. Não só na igreja, mas na liderança. A outra coisa, além de haver, foi no povo, foi no líder, ele também foi para a disciplina. Moisés vai e fala assim, a partir do versículo 25, nós já estamos terminando. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle. Moisés chegou a essa conclusão, rapaz, o povo ficou sem controle. Fazendo assim, que os seus inimigos zombassem deles. Versículo 26. Então, ficou na entrada do acampamento, e aí vem a disciplina. Ele já foi lá, falou com o líder, prestou conta, disse que o cara estava errado, agora ele vai vir até o povo, ele vai chamar líderes de novo, ele vai fazer aquilo que Deus queria fazer. Só que Moisés fez a vontade de Deus de uma maneira incrível. Ele chamou
viu que Arão havia deixado o povo completamente lá, versículo 26. Então ficou na entrada do acampamento, nem entrou no acampamento, ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. Irmãos, é esse o povo que a gente quer na igreja. Os levitas são servos, são trabalhadores, são batedores de estaca. Muitas pessoas falam que o levita somente é aqueles caras que tocam lá no... Não. Eles carregavam todas as toalhas do templo, todos os utensílios, todas as cordas, batiam todas as estacas. O tabernáculo era móvel, esses caras, eles tiravam as estacas, guardavam as cordas, empurravam as lonas. Tudo isso eram os levitas. E de vez em quando tocavam o instrumento lá, né? Mas isso não é um levita. Levitas são os servos, são os trabalhadores, são os que eram chamados por Deus para servir. Esses homens vieram até ele, olha aqui. Então, todos os levitas reuniram em volta de Moisés, uma grande reunião. E ele disse: o Senhor Deus, do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Irmãos, Moisés não mandou os levitas matar só o povo que ele não conhecia, não. Isso, para nós, como líderes, nós temos que entender o seguinte: a palavra de Deus, ela não pode ser negociada. Jesus disse que aquele que não aborrecesse o próprio pai, a própria mãe, que ele veio fazer divisão entre pai e filho, entre irmão e irmão. Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Há uma prioridade na missão aqui. A prioridade é fazer a vontade de Deus e revelar Cristo nesse povo aqui. Para nós, a prioridade é salvar pessoas. É achar pessoas que querem ser salvas por Jesus. Mas o que tem gente que está do nosso lado e que ao invés de se deixar ser salvo, ainda atrapalha você quando você tenta salvar alguém, isso é muito complicado. Então, ele chega lá e diz assim: vai lá. E os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres na igreja que se levantam, usam a palavra de Deus e, infelizmente, não abrem concessão e que vão lá e resolvem o problema, sabe? A disciplina na igreja, eu estava lendo um livro, aconselho você a ler esse livro, 9 marcas de uma igreja saudável. Uma das 9 marcas é disciplina. Eu me lembro quando criança, quando adolescente, na Igreja de Cristo na Boa Vista, sempre a figura de Regis lendo cartas de disciplina de pessoas. Irmãos, é importante o líder, ele saber quando ele precisa disciplinar alguém, que simplesmente corrompeu a vontade de Deus, simplesmente decidiu fazer um bezerro de ouro e cuspir na cara do seu próprio Deus. Infelizmente, é um trabalho que a liderança faz. Quem não aguenta fazer isso, não pode ser líder. Quem não aguenta tratar o pecado com severidade, com retidão, com misericórdia também, mas com um olhar de Deus. E olha que coisa, Moisés serve como um tipo de Cristo aqui. No livro Cristo dos Pactos, a gente lê isso aí, se você quiser também você pode procurar esse livro, Cristo dos Pactos. Ele fala que durante todo o Antigo Testamento, vários personagens são tipos de Cristo que Deus quer ensinar ao povo sobre Jesus Cristo. Sabe, Deus veio com uma ira total. Moisés, vou derrubar e vou matar todo mundo, vou conversar só com você e sua família. Moisés recebe a ira de Deus, argumenta com Deus, se esvazia, vai até lá embaixo, chama os levitas e mata só 3.000. Matou só os rebeldes, só os piores. Por quê? Só tinha 3.000 lá festejando, fazendo bagunça? Não, tinha muito mais. Mas ele matou os piores. Ele cortou a cabeça dos piores, matou os piores. Não importava se o levita tinha um pai, um tio, um filho. Tá.
se estava indo contra a vontade de Deus para aquele propósito, para aquele momento, para aquela era, para aquela dispensação ali, para não sair por aí atirando em ninguém da igreja. Isso era o foco de Moisés, olhando para Deus, filtrando a ira de Deus, já com a graça de Deus, porque foi Deus que decidiu, vai lá então e resolve, mas ele vai lá e mata 3.000, convoca os líderes e faz isso. Onde eu estou? Versículo... Moisés, levitas mataram... Ok. 29. Moisés disse aos levitas, hoje vocês mataram os seus filhos, suas irmãs, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus e o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhe deu hoje uma bênção. Esse texto é muito difícil, muito difícil. Mas o que eu vejo aqui é justamente o principal foco. O foco não eram as pessoas ali. As pessoas tinham oportunidade de serem salvas. As pessoas tinham oportunidade de terem sido santificadas e viver eternamente com Deus. Se eles não tivessem trocado a verdade de Deus pela relatividade de adorar um bezerro ou de querer um Deus fraco. E o pior, irmãos, a Bíblia diz que Deus não divide a honra, a glória dele com ninguém. Deus fez tudo que ele fez pelo povo até aquele momento. E o povo atribuiu a uma estátua de ouro que ia sair da sua urina, agora, o poder de terem resgatado eles. Esse é um povo corrupto e ingrato. Então as pessoas às vezes falam, mas Deus no Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Irmãos, o Deus do Antigo Testamento é um Deus salvador, é um Deus amoroso, é um Deus provedor, é o Deus da arca, é o Deus é o quarto homem na fornalha. Mas infelizmente, o que se faz com pessoas que simplesmente viram as costas para esse Deus, não somente viram, cospem na cara dele como Deus e diz, você é um Deus incompetente, a gente não quer você como Deus. Para cumprir o propósito para o Filho de Deus nascer, é óbvio que ele traz essa verdade em Moisés, e Moisés vai lá, convoca os levitas vão lá e fazem. Então, eles de alguma forma são abençoados, não por ter matado, eles são abençoados porque eles não olharam a conexão que eles tinham como ser humano uns com os outros. Eles olharam a conexão espiritual que eles tinham com Deus. E esse texto é muito, muito difícil. Aí vem o final, a questão do juízo que Moisés emite sobre o povo por meio da vontade de Deus. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um pecado horrível. Porém agora vou subir outra vez ao monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Olha só. Além de ter dado a disciplina, Moisés agora diz assim, eu vou tentar buscar o perdão de vocês ainda, viu? Não é porque vocês não estão lá mortos lá que vocês são diferentes dos que morreram, não. Vocês foram com esses aqui que estavam falando coisa errada aqui. Vocês talvez não foram os líderes desse motim todo, mas vocês estavam lá bebendo, comendo e se prostrando também. Então eu vou lá falar com Deus para ver se ele perdoa vocês. Então o líder tem que dar à igreja a real questão em relação à vontade de Deus. A gente não pode pregar somente justiça, juízo, mas também a gente não pode pregar somente amor. No livro de João, capítulo 1, diz que o verbo do Senhor encarnou e vimos a sua glória como o do unigênito do Pai, e diz que vimos e ele está revestido de graça e de verdade. Deus não é revestido só, Jesus não tem só graça. Jesus tem graça e verdade, irmãos. Então esses são os dois trilhos do trem da locomotiva do Senhor. É graça e é verdade. Qualquer igreja que prega só verdade se torna legalista. Qualquer igreja que prega só graça se torna liberal. Deus nem é totalmente liberal, Deus nem é totalmente legalista. Há um equilíbrio no caráter de Deus, na graça e na verdade. Na graça e na verdade. E isso nós vemos no Novo Testamento, mas nós também vemos nesse texto aqui. Então ele vai lá e diz, talvez ele perdoe o pecado de você. Versículo 31, Moisés voltou para o lugar de onde o Senhor estava e disse,
este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram, como se Deus não tivesse já falado isso para eles. Por favor. E aí, irmãos, me desculpem, porque tem pessoas que depois que eles fazem a disciplina na igreja, tem líderes que depois que eles exercem a disciplina na igreja, depois eles acham que eles estão no direito de matar o povo. E aqui ele fala assim, por favor, Senhor, perdoa o pecado deles. Porém, e essa é uma coisa muito importante nesse texto, porque isso mostra o caráter de líder de Moisés. Por favor, Senhor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira meu nome do teu livro, onde escrevestes os nomes dos que são teus. Sabe o que Moisés está dizendo, irmãos? Depois de ter mandado matar alguns rebeldes, depois de ter feito tudo isso, Moisés está dizendo, mas se esse povo não vai ser salvo, eu também não quero ser salvo. Eu quero morrer com eles. Eu quero ir para o inferno com eles. Eu quero perecer com eles. Risca meu nome do livro dos teus. Irmãos, isso mostra o amor que o líder precisa ter pelas vidas. Ele exerceu disciplina, ele exerceu juízo, ele tratou as questões primárias e secundárias, a questão central. Ele tirou do meio do povo os piores, ele trouxe juízo para aqueles que ainda estavam lá. Mas, irmãos, Moisés poderia ter aceito a primeira vontade. Olha, essa conversa é o complemento da primeira. Quando Deus disse assim, eu vou acabar com todo mundo e vou ficar só com você. Ele decidiu dizer, Senhor, perdoa eles, mas se não for perdoar, aquela primeira lá eu não quero que esteja em pé, não. Eu quero que o Senhor me mate. Eu quero perecer, porque eu amo esse povo ainda, esse povo rebelde. E aí, para terminar, a conclusão é que correu para um lado, correu para o outro, e Moisés, se nós podemos dizer que Moisés era um líder com algum tipo de característica, eu diria que um líder que se sacrificou por um povo que não valia a pena. Moisés se sacrificou por um povo. Então o Senhor disse a Moisés, e aí, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado. Riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim, Moisés. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você, porém, está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. Por isso, o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Mas Deus foi um Deus que manteve os nomes dos salvos na sua lista e trouxe para nós esse texto na Bíblia que nos deixa tão claro que a liderança é muito mais complicada do que simplesmente os coaches de igreja que tem por aí. Muito mais complicado. Ser um líder de acordo com o coração de Deus é ser um Moisés, que tocou o terror, mandou matar gente, quebrou o negócio lá, argumentou com Deus e no final disse, espera aí, mas se o Senhor vai ainda matar todo mundo e mandar para o inferno, então eu quero ir com esse povo. Que Deus abençoe você.